Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Convido a todos para neste momento abrirem suas Bíblias no livro de Oséias, capítulo 13. Amém? Hoje temos uma mensagem, uma palavra de Deus aos corações, às vidas, e ela estará disponível nas redes sociais, canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. E você poderá estar nos ajudando, compartilhando, curtindo a mensagem, enviando aos seus contatos. Amém? Hoje, nesta noite, vamos falar sobre o tema salvação. Salvação, meus irmãos, em Cristo Jesus. Salvação que é oferecida gratuitamente a todo aquele que crê. Amém? A todo aquele que deseja ser salvo. Hoje vamos falar sobre o seguinte assunto. Oséias, capítulo 13, do Antigo Testamento. O pecado e o seu castigo. Amém? Todo pecado, meus irmãos, ele é passivo de punição. Amém? Não adianta nos iludir e achar que Deus não trata com o pecado, que Deus ele não vai cobrar e não vai permitir as consequências do pecado, porque Ele o fará. Amém? Não porque Ele seja um Deus vingativo, não porque Ele seja um Deus rancoroso, um Deus carrasco, mas exatamente ao contrário, porque Ele nos ama. Amém? Ele ama a todo o pecador. E você quer uma razão forte para crer nisso? Porque talvez você vai dizer assim: mas se não é isso, então por que a punição? Por que o castigo? É justamente para nos moldar à sua vontade, para nos lapidar ao seu querer, meus irmãos. O pecado, ele é o oposto da santidade. O pecado, ele ofusca a verdade, ele traz doenças, enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Amém? Enquanto, meus irmãos, a santidade, ela só nos aproxima de Deus. Amém? O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos leva para longe de Deus. O pecado, ele vai desencadear em nossas vidas muitas enfermidades, e até mesmo muitas enfermidades incuráveis. Muitas enfermidades que a medicina não vai conseguir resolver. Sejam elas físicas ou até mesmo espirituais. Somente Deus pode saná-las. Mas através do quê? Através de nos permitirmos que Ele trate o âmago dessas situações e nós nos submetamos à sua vontade, ou seja, obedeçamos a sua palavra. Em Oséias capítulo 13, nesta noite, cujo tema nós já dissemos aqui, o pecado versus a santidade, o pecado que traz castigo, traz um tratamento de Deus, nós vamos ver que Deus levanta um profeta por nome de Oséias para usá-lo como símbolo, como alguém que estaria levando uma mensagem ao povo de Israel, ao povo contemporâneo da sua época, para trazer o quê? Uma mudança profunda, uma atenção especial daquele povo, uma autoanálise daquele povo, para saber o porquê que Deus estava tão distante deles, e o porquê eles estavam sofrendo com tanta situação, tanto tratamento da parte de Deus. Há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que Deus ele só tem uma maneira, uma forma de atrair a nossa atenção, de nos despertar, de nos chamar a nossa atenção. É quando Ele começa a nos corrigir, é quando Ele começa a nos tratar, é quando Ele começa a mostrar e a permitir que a gente passe por situações de sofrimento, de angústia, de tristeza. Mas por quê? Porque Ele é um Deus masoquista? Não, porque Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que não quer que nós vivamos o quê? Ali dependentes, humilhados, cativos e oprimidos pela força do pecado.
E o pecado ele opera através da onde? Através da nossa carne, através do nosso corpo. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, na história da igreja no mundo, em que não se prega mais contra o pecado. Falar do pecado é proibido. É proibido falar do pecado. As pessoas devem suportar, devem engolir, as pessoas devem simplesmente massagear o ego umas das outras. Olha, tudo bem, você pecou, olha, é assim mesmo, né? A carne é fraca, ou seja, continua assim, né? Permaneça desse jeito. Deus te ama mesmo assim, é claro que Deus ama. Só que a palavra de Deus vai dizer que Deus ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado, com o erro. Pois a palavra de Deus vai nos dizer, principalmente lá em Isaías, no capítulo 6, depois você pode dar uma passadinha por lá, que Ele é santo. Amém? Ele é santíssimo. Com Ele não habita o impuro. Com Ele não habita aquele que tem prazer no engano, no erro, na maldade. Então ele traz uma mensagem para o povo de Israel de advertência, dizendo o seguinte, no versículo 1: quando Efraim falava, tremias, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos o que? Obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso, serão como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa, como o folheiro que a tempestade lança da ira e como a fumaça da chaminé. O que significa isso, meus irmãos? Israel estava alheio à lei e os profetas, sem saber o caminho que deveria trilhar na presença de Deus? Não estava alheio, não estava ausente. Israel sabia muito bem que precisava o quê? Andar no temor e na obediência a Deus, fazer o querer de Deus. Amém? Israel precisava atentar para a vontade de Deus e ter a Deus como o único Senhor, como o único Salvador, como o único Deus, e não dividir a adoração a Deus com ídolos, com a idolatria, com as imoralidades, com o pecado, com a infâmia. Toda vez que nos dirigimos, toda vez que nos submetemos ao domínio do pecado, meus irmãos, estamos em oposição a Deus. Deus não pode agir em nossas vidas e muito menos nos abençoar. Somente quando reconhecemos nossos erros, reconhecemos as nossas falhas, iniquidades e fraquezas e disponibilizamos, sustentamos em nosso coração e nos esforçamos para fugir do pecado, para fugir da aparência do mal, rompemos com o pecado, deixamos ele de lado, é que Deus tem condições de nos abençoar e de mudar a nossa história. Amém? Portanto, Israel já estava numa condição tão terrível, meus irmãos, que Israel já não conseguia mais compreender isso. É aquela situação em que muitas das vezes Deus fala com a minha vida, fala com a sua vida, Ele nos adverte, Ele usa um profeta, Ele usa um instrumento de Deus para falar conosco, Ele fala pela sua palavra, Ele fala através das redes sociais, Ele fala através da mídia, Ele fala através de uma pregação, de um folheto, uma literatura, e nós sabemos que aquilo está falando no profundo conosco e simplesmente ignoramos, simplesmente deixamos para lá. Não, isso não é comigo, isso pode ser com qualquer outra pessoa, menos comigo. Quando não, quando verdadeiramente é conosco. Então Deus levanta o profeta Oséias e lembra Israel do seu triste estado, da sua miséria espiritual. E nos dias de hoje, meus irmãos, Deus procura homens e mulheres de Deus que tenham coragem de denunciar o pecado da humanidade.
de denunciar a falha, o erro, a fraqueza espiritual dos homens e mostre a eles, aponte a eles o caminho para a mudança. Mas hoje em dia estamos vivendo situações que muitos dizem: não, olha, o negócio é o seguinte, você pode falar qualquer coisa aqui na igreja, você pode falar de prosperidade, você pode falar de bênção, você pode falar de cura, você pode falar de milagre, mas não fala de pecado. Principalmente por quê? Porque tem pessoas importantes, tem pessoas que são essenciais, para a igreja, que a igreja não pode perder de maneira nenhuma. Eu digo a você que essas pessoas já se perderam há muito tempo. E havendo uma condição de resgate, é falando a verdade e expondo a verdade a elas, trazendo elas à mudança. Amém? Ao reconhecimento do seu estado miserável espiritualmente falando. Israel estava nessa condição. Então Deus levanta Oséias para denunciar o pecado daquela nação, e lá no versículo de número 4 ele vai dizer o seguinte: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Deus aqui, meus irmãos, ele traz claramente ao povo de Israel o seguinte: não há outro Deus além de mim. Eu resgatei o meu povo da morte, eu tirei o meu povo da opressão do Egito, da opressão do pecado, falei-lhes ao coração, os instruí, expliquei a eles a razão do seu sofrimento, da sua angústia, da sua dor, da sua fadiga, dos seus fracassos. Só que eles não entenderam, eles não compreenderam, eles não se esforçaram por mudar. Nos dias de hoje Deus vem, meus irmãos, atraindo a muitos com cordas de amor, chamando para uma grande mudança, para uma grande decisão. Mas a palavra de Deus vai dizer que naquele tempo, quanto mais Deus chamava, mais o seu povo se afastava de Deus. E isso não está acontecendo nos dias de hoje? Estávamos vendo esses dias aí, nas redes sociais, uma situação em um determinado local, que um pastor foi pregar o evangelho, usando um microfone, uma caixa de som, que é permitido por lei, e simplesmente, meus irmãos, a força policial foi lá e disse que ele não podia fazer aquilo, que ele estava proibido de fazer culto. Haviam denunciado aquele pastor para impedi-lo de pregar a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo não quer ouvir cobranças, não quer fazer mudanças na sua vida. O povo quer continuar de qualquer forma, de qualquer maneira. Não, olha, se Deus me quiser, Ele vai me aceitar desse jeito mesmo como eu sou, cheio de impureza, fazendo o meu querer, a minha vontade, do meu jeito. Tem que ser do meu jeito, não é para ser do jeito de Deus. Não, meus irmãos, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Deus nos ama tanto, meus irmãos, tanto Ele nos ama, que Ele não hesitou em dar o que Ele tinha de melhor pela humanidade, pelas nossas vidas. E como então nós vamos nos negar, nos recusar a mudança, a transformação? Precisamos repensar as nossas vidas. Amém? Olha o que vai dizer mais aqui: eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos. Ensoberbeceu o seu coração, por isso se esqueceram de mim. E é exatamente, meus irmãos, o que acontece com muitas pessoas. Por que as pessoas se afastam de Deus? Por que as pessoas não querem saber de Deus? Porque quantas e quantas vezes Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia e compaixão, Ele tem curado a muitos, Ele tem enviado a provisão a muitos, Ele tem libertado a muitos. Mas quando vem a bonança, vem a tranquilidade na vida das pessoas, ao invés das pessoas se aproximarem mais de Deus, o que elas fazem? Se afastam de Deus, vão para longe de Deus, se esquecem do seu amor, são ingratas. Isso aconteceu nos dias de Jesus.
Jesus curou a muitos, libertou a muitos dos seus pecados, das suas enfermidades, das possessões malignas, restaurou tantas vidas. E qual foi a atitude de gratidão das pessoas? Levar Jesus à cruz, não é? Crucificar o autor e consumador da salvação. Ah, mas pastor, isso tinha que acontecer. É verdade, tinha que acontecer. A palavra de Deus tinha que se cumprir. Mas Jesus, naquele momento, quando ele estava subindo a via dolorosa, até chegar no Monte Caveira para ser crucificado, no Gólgota, Jesus ele estava olhando um a um daqueles a quem ele havia curado, da quem ele havia feito bem, e ali ele estava somente com o olhar denunciando aquelas pessoas. Agora você clama pela minha crucificação, mas eu fiz isto na sua vida, eu fiz aquilo na sua vida. Outros, eles até nem concordaram com a turba, com toda a multidão, mas também se calaram, se omitiram de manifestar ali a injustiça que estava sendo feita com Jesus. Aí você talvez vai dizer assim: mas pastor, nós vivemos no mundo, é muito difícil nos afastar das coisas da carne, dos desejos da carne, das vontades da carne. É verdade, eu entendo, a palavra de Deus também compreende isso, mas a palavra de Deus diz que você não vai enfrentar, você não vai usar essa resistência sozinho, não. Deus ele vai te ajudar. Deus ele vai vir em teu auxílio, ele vai enviar o Espírito Santo para te dar força, para te dar graça, a fim de que você possa vencer. Mas como é possível isso, pastor? É possível através de uma decisão. É possível através da decisão de que você quer Deus, que você deseja Deus, que você não aceita mais viver na condição que você está. Essa miserabilidade de situação espiritual que está te levando o quê? A morte eterna, está te afastando de Deus cada vez mais. A palavra de Deus vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você precisa resistir, você precisa se posicionar, você precisa desejar Deus, querer Deus e dizer para Deus: Senhor, assume o controle da minha história, eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero andar contigo em verdade e santidade. Olha o que diz aqui para nós fecharmos esta mensagem. Quando a conquista de grandes riquezas fez com que Israel se sentisse autossuficiente, a nação virou as costas para Deus e o esqueceu. Nos dias de hoje, a autossuficiência pode ser tão destrutiva quanto na época de Oséias. Será que você sente uma constante necessidade da presença de Deus e da ajuda de Deus? Aprenda a buscar apoio nele, tanto nos bons como nos maus momentos. Se porventura você neste momento percorre um caminho suave e fácil, tenha o cuidado de não se esquecer daquele que lhe proporcionou esta bênção. Não dependa apenas das suas qualidades, mas do grande Criador. Amém? Exatamente como estávamos falando há instantes atrás. Quando as pessoas recebem muitos bens, quando tudo vai bem, não está faltando dinheiro, não está faltando saúde, né? Não está faltando amigos, entre aspas, não está faltando pessoas que o apoiem, que o amem, que o elogiem. Ah, que Deus para quê? Não preciso de Deus, deixa Deus de lado, esquece de Deus, né? Então, se você tem sido abençoado, se você tem sido próspero, e mesmo diante dessa prosperidade você acha: não preciso de Deus, não tenho necessidade de Deus, engano seu. Você precisa de Deus em todo o tempo. Você quer receber a esse Deus? Você quer honrá-lo nessa noite, entregando sua vida por completo a Ele, corpo, alma e espírito? Então te convido a fazer uma confissão de fé, a declarar com os teus lábios que Deus é tudo na sua vida, que sem Ele você não chega a lugar algum. Fique de pé, eu quero orar por você. Amém? Vamos orar? Vamos orar por essas vidas que nessa noite desejam receber a Jesus como Senhor e Salvador, assim como um dia nós também o fizemos. E não importa se as coisas vão bem ou se as coisas estão difíceis, nós dependemos de Jesus todos os dias e precisamos dele, e sem ele não vamos chegar à glória celestial. Pastor, eu quero Jesus, eu quero orar com você. Como você vai fazer isso? Você vai levantar uma de suas mãos e vai dizer comigo, vai orar comigo esta oração. Repete comigo essas palavras: Senhor Jesus, nesse momento eu, e vai dizer o seu nome,
Em voz audível eu declaro, Senhor, que sou pecador e que muitas das vezes, Senhor, até prospero, até, Senhor, consigo muitas coisas, mas não reconheço a Ti, Senhor, verdadeiramente como o grande Deus provedor, o grande Deus autossuficiente, que honra a minha vida, que me abençoa e deixa o Senhor de lado e me entrego à carnalidade, às imoralidades, ao pecado, me entrego à idolatria, desprezo o Senhor a Ti como Deus único e verdadeiro. Quero reconhecer agora, Senhor, que Tu és o único Deus e que sem Ti, Senhor, jamais eu chegarei à Tua eternidade. Perdoa meus pecados, sejam eles conscientes e inconscientes, Pai. Meu Deus, as negligências, as fraquezas, meu Pai, as ingratidões, Senhor, que muitas das vezes, ó Senhor, retribuí a Ti, quando muitas das vezes fui tão grandemente abençoado. Me perdoa, Senhor. Te peço, ó Deus, apaga os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu Te aceito como meu único, exclusivo e suficiente Salvador. Preciso de Ti, Jesus. Escreve meu nome no livro da vida para o grande dia do Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Você tomou atitudes também de ingratidão, agora é com você. Abandonou Jesus. Olhou somente para os bens materiais e deixou Jesus de lado. Esqueceu-se dele, né? Tudo flui bem, tudo está bem, e Jesus? Jesus ficou lá no esquecimento. Jesus está esperando você voltar, você retomar a sua vida com Ele. Quero orar por você também. Senhor Jesus, nesse momento eu, e você vai dizer o Teu nome. Senhor, quantas das vezes eu andei contigo, Senhor, no passado, provei das Tuas maravilhas, provei da Tua bondade, provei da Tua misericórdia, Senhor, provei da Tua grande salvação, da Tua compaixão, Senhor, do Teu amparo, do Teu auxílio, meu Pai. Provei, Senhor, muitas das vezes do Teu consolo, e em algum momento da minha vida, Pai, deixei tudo isso de lado, Te abandonei, Senhor, renunciei a Ti e voltei às práticas antigas, Senhor, para agradar a minha carne e fazer a minha vontade, mas hoje eu me arrependo, Pai, e eu sei, Senhor, reconheço que eu preciso voltar para Ti. Senhor, apaga mais uma vez os meus pecados e volta a escrever o meu nome no livro da vida. Assim eu Te peço, ó Deus, e Te agradeço, em nome de Jesus. Muito bem, a vocês que estão nessas condições que nós oramos aqui, o que devem fazer agora? Busquem uma igreja que prega a verdade, que prega a palavra de Deus, os dons do Espírito Santo, o arrependimento sincero e verdadeiro. Você tem uma alma, você tem um espírito, que um dia você terá que dar conta diante de Deus. Não continue mais nas velhas práticas, nos velhos costumes. Você já fez uma aliança com Jesus. Você recebeu Jesus e Jesus te recebeu e te aceitou. Procure uma igreja, amém? Que pregue a palavra como ela é, que Jesus veio em carne, veio em sangue, mas também veio como Deus, para consumar tão grande salvação, e que Ele virá outra vez para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Como eu faço isso, pastor? Tem uma igreja perto da sua casa? Procure essa igreja, avisa que você aceitou Jesus através dessa live. Não tem? Então, vem aqui, nós estamos na rua Bem-TV 593, no Jardim Airosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Amém? Eu espero você, e você que hoje reconheceu que precisou voltar para Jesus novamente. Não continue mais oscilando nos seus pensamentos e atitudes. Firme-se com Jesus, porque a qualquer momento Ele vai voltar. Amém? E você não pode ser apanhado fora da presença de Deus. Amém? Também deixamos aqui o convite para você. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Nossas reuniões aqui às quartas e sextas, das 19h30 às 20h30 e aos domingos, das 19 às 21 horas. Que Deus abençoe a tua vida. Domingo, estamos aqui de volta em nome de Jesus. Estenda a tua mão, eu quero impetrar as bênçãos sacerdotais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um, e todo aquele que assim crê diga amém, Jesus. Que Deus te abençoe, uma excelente noite de comunhão e de paz em Cristo. Fica com Deus.